8, verso 26, diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se achava deserto e ele se levantou e foi. Então é impressionante na história de Filipe e Eunuco como que o Espírito Santo dirige o caminho, os passos, o dia a dia da vida daquele que se coloca nas mãos de Deus. O Espírito Santo fala, ó, vai por esse caminho, falou para Filipe. Pega essa estrada aqui que eu tenho uma missão para você. Pessoas dirigidas pelo Espírito têm esse privilégio. Aí, então, a história conta que Filipe foi, e aí passou um carro ali, uma carroça, que a Bíblia chama de carro, mas era uma carroça, tá? E ali ia um homem, possivelmente um homem bem de vida, porque tinha um servo dirigindo a carroça, tá? E ele ia tranquilo ali, lendo as Escrituras. E aí o Espírito Santo falou assim, verso 29, então disse o Espírito a Filipe, aproxima-se deste carro e acompanha. Olha só, encosta perto dessa pessoa e acompanha. Tá? E então, correndo Filipe, verso 30, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? E verso 31, então, o eunuco disse, ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicara? Olha que coisa tremenda. Eu sei que tem muitas pessoas aqui conosco hoje que estão dando estudos bíblicos. Não tem coisa mais linda nesta vida, mais santa, mais abençoada por Deus, do que você estudar a Bíblia com alguém. Isto é visto por Deus como uma coisa santa. Deus tem uma bênção especial, isto é sério, irmão. Uma bênção especial para quem estuda a Bíblia com os outros. Dê um estudo bíblico para alguém. O maior beneficiado não é a pessoa que recebe estudo. Ela recebe uma bênção enorme de conhecer a verdade. Mas aquele que dá o estudo, ele é mais abençoado do que o outro. E Filipe, então, ele subiu ali na carroça, continuaram a viagem, e Filipe, a Bíblia não fala quanto tempo, mas foram um tempão, e foram estudando a Bíblia. Filipe foi tirando as dúvidas do eunuco, e foram estudando. Olha só o verso 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Ele foi explicando, mas o centro sempre é Jesus. Quando você vai dar um estudo bíblico, vai falar da Bíblia, o centro é Jesus. Fim do mundo, o centro é Jesus. Vai falar dos alimentos imundos, o centro é Jesus. Vai falar dos dízimos e ofertas, o centro é Jesus. Vai falar dos 10 mandamentos, Jesus é o centro. Jesus tem que ser a base de tudo. Toda honra e glória para Jesus. As coisas só fazem sentido, só dá para entender as coisas, elas só fazem sentido em Jesus Cristo. Agora, olha só, chegando no ponto da introdução do meu sermão, verso 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado. Como que esse homem sabia que tinha que batizar? Porque ele já conhecia as Escrituras, ele sabia, já tinham pregado para ele. E agora, com aquele estudo bíblico aprofundado de Filipe, que era um homem de Deus, o próprio eunuco falou assim: Eu quero me batizar, eu quero. Tem água aqui, o que impede? O que impede? Tem coisas que impedem, irmão, tem coisas que impedem. Se eu conversar com uma pessoa, pastor, eu quero muito batizar. Não, mas você está fumando aí. Não, eu não vou parar de fumar porque do meu cigarro eu não solto. Não, mas ou é Jesus ou é o teu cigarro. Não, eu fico o meu cigarro. Então eu não vou batizar uma pessoa assim. Não, eu estou usando droga e não vou parar, não. Eu estou em adultério e vou continuar em adultério, ou eu estou amaziado, ou seja qual for o assunto, eu estou transgredindo os mandamentos. Não, você quer batizar? Maravilha, louvado seja Deus. Você está disposto a guardar o sábado? Não, o sábado eu não vou guardar, não. Não, mas e os mandamentos? Não, eu não vou guardar, não. Então, impede o batismo. Eu não posso batizar uma pessoa que quer batizar, mas não quer obedecer a Deus. Tá? Não é eu que mando, é o pastor que manda. Não. A questão é a coerência. Como é que uma pessoa vai batizar se ela não quer obedecer a Bíblia?
Mas se a pessoa diz, eu quero, nada pode impedir. Não tem comissão da igreja, pastor, ancião, ninguém pode impedir. Para vocês terem uma ideia, na igreja adventista funciona assim. Muita gente não sabe disso. Se uma pessoa lá, eu sou pastor de uma igreja lá de Cedral, e aí um irmão quer batizar, já recebeu o estudo bíblico, vou lá visitar, ele fala, não, eu entendi tudo isso e eu vou obedecer a Deus. E a igreja fala assim, nós proibimos o batismo dele. A igreja pode falar. A gente acha que ele não está preparado. O pastor pode pegar essa pessoa e ir lá no rio sozinho com ela e batizar ela. Tá? O pastor adventista tem essa responsabilidade, essa autoridade, essa responsabilidade. Tá? Se eu fizer coisa errada, Deus vai cobrar de mim. Agora, se a pessoa sabe a verdade e ela quer batizar, ninguém pode impedir. O que não pode é batizar pessoas sem conhecer a verdade. A pessoa batiza, um mês depois você fala assim, nossa, mas você não está guardando o sábado? Ah, mas não sabia, ninguém me explicou isso. Eu não vou conseguir fazer isso, não. Aí querer explicar as coisas para as pessoas depois do batismo aí está errado. Então, verso 26, o eunuco diz, eis aqui a água, e impede que eu seja batizado. Verso 37, olha aí na sua Bíblia, Atos 8:37. Felipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. É lícito se você crê no que nós estudamos. Você crê nisso? Ontem eu estava conversando com a mãe da Naica e eu fui perguntando, fizemos alguns assuntos, depois vou continuar durante a semana. Você crê nisso? Você está disposta a fazer isso? Estou. Então vamos para o próximo assunto. É lícito se você crê, é você que tem que crer, não é seu pai, sua mãe, tá? Felipe não falou assim, vamos lá perguntar lá para os irmãos da tua igreja o que eles acham, vamos perguntar para o teu pai, para tua mãe, para a avó. Não, Felipe falou assim, é lícito se você crê, é a pessoa que tem que crer. Por isso não batizamos bebês, porque o bebê não pode crer. Tá? Por isso que o batismo é a partir da idade que o ser humano tem a condição de dizer assim, eu entendi e eu creio. Eu creio. É lícito se crer. Então, verso 38. Então, ainda no verso 37, o eunuco disse, respondeu ele, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Ah, eu coloquei aqui só como uma curiosidade, rapidinho, só para fixar mais no aprendizado, na mente. Não sei se está aparecendo para vocês aí ou não? Tá? Aqui, Felipe, com o eunuco lá no carro, eles viajaram um tempão estudando a Bíblia, estudando. Chega uma hora que o eunuco falou: opa, tem água aqui, o que impede que eu seja batizado? E aí o Felipe, usado por Deus, disse: é lícito se crer de todo o seu coração, e então o eunuco foi batizado. Tá? Acredita-se um estudo histórico que o eunuco fazia parte de um povo de pele escura, era um moreno, tá? Um negro, um moreno, tá? E ele foi então batizado. Então, meu amigo, deixa eu explicar uma coisa importante. Eu quero que você abra a Bíblia agora em Mateus capítulo 28. Depois eu vou te explicar uma coisa muito importante. Mateus 28. Mateus 28. Mateus 28. Versículo 18 em diante. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Em diante. Mateus 28, 18 diz assim: Jesus aproximando-se. Mateus 28, 18. Estou vendo alguns folheando a Bíblia. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse texto é muito importante. Jesus disse para os discípulos, eu tive isso aqui Jesus disse já no final da sua vida. Agora é com vocês, disse para os discípulos. Eu fiz minha parte. Tá?
Mas vocês vão e ensinem as pessoas, e batizem as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No momento do batismo, é uma atitude de fé, de escolha da pessoa. Deus é que inventou o batismo, não foi a igreja, não foi o pastor, não foi o padre. O batismo é por imersão. A própria palavra batismo significa imergir. É um símbolo lindo, porque ele é feito na água. A água é símbolo de limpeza, de purificação, é símbolo de Jesus, a água da vida. A pessoa é mergulhada na água, símbolo de estar morrendo com Cristo e nascendo para uma nova vida. Mas o batismo, então, é uma coisa linda, santa, não é sinônimo de perfeição. Não conheço ninguém que eu batizei que depois do batismo virou perfeito, que nunca mais errou. Continuamos sendo pecadores, tendo as nossas lutas, tá? Agora, uma coisa que o Mateus ensina diz aqui que a pessoa, para ser batizada, tem que ser ensinada. A pessoa primeiro aprende qual é a vontade de Deus para que ela possa dizer, eu quero fazer a vontade de Deus ou não. E o texto, observe aí Mateus 28, verso 20, ensinando a guardar. Não é um ensino racional, não é um ensino de conhecimento. Agora eu conheço. Não vou obedecer, mas eu conheço. Não, não é isso, irmão. O texto diz ensinando a guardar. Então a pessoa tem que estar, ela tem que aprender e tem que estar disposta a obedecer. Escute o que eu vou te dizer agora, isso é muito importante. Muito importante. Conhecer a Bíblia, o diabo conhece também. E o diabo conhece a Bíblia 10 vezes mais do que você e eu. O diabo conhece tudo da Bíblia. O problema é que ele não guarda. Então, escute, querido amigo, querido irmão, você que foi batizado ano passado, você que foi batizado mês passado, você que foi batizado há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, não importa. No batismo, assumimos um compromisso de guardar, obedecer. Não é conhecimento somente, porque conhecimento o diabo tem. O problema é que o diabo conhece, mas não obedece. E se você foi batizado, conhece, mas desobedece, você está desrespeitando o batismo que você fez. Você assumiu um compromisso de guardar. Claro que estamos sujeitos a dar um tropeço aqui, um deslize ali, isso acontece com todo mundo. Agora, desobedecer constantemente, conscientemente, é dizer para Deus: joga meu batismo no lixo, porque aquele compromisso que eu fiz contigo não me interessa mais. Entende o perigo disso? Por isso, escute bem, existem igrejas que ensinam, é uma doutrina muito forçada demais, terrível, espantosa. É a doutrina que muitas igrejas ensinam de uma vez salvo, salvo para sempre. Eu batizei uma moça uma vez em Garça, muitos anos atrás, ela sumiu. E estudamos a Bíblia com ela, preencheu a ficha, fiz todas as perguntas, mas sumiu. Aí fomos lá conversar com ela, falou, não, eu queria me batizar para ser salvo, agora eu já estou salvo, eu não preciso nem mais igreja, não. Mas, filha, você está fumando, está transgredindo o sábado, está fazendo coisa errada. Ela falou, não, mas o importante é que eu já estou salvo. Mas da onde você tirou isso? A salvação, irmão. O meu nome, no dia do batismo, o nome é escrito no livro da vida. Mas do jeito que ele foi escrito, ele pode ser tirado. Eu tenho que permanecer. Escuta uma outra coisa que eu quero explicar para todos vocês. Se o seu batismo foi forçado, você não tem responsabilidade nenhuma. Fica tranquilo. Se alguém colocou um revólver na sua cabeça e falou, você vai batizar agora, Deus não vai cobrar de você. Se o seu batismo foi obrigado pelo seu pai, pela sua mãe, pela avó, pelo pastor, o pastor chegou, se você não batizar, entendeu? Você vai apanhar, aí você não tem culpa nenhuma. Agora, se o seu batismo foi uma escolha sua, a responsabilidade não é minha, ela é sua, irmão. Eu fiz o batismo, mas quem vai prestar contas para Deus é você, não sou eu. Eu vou prestar contas para Deus do meu batismo, não do seu. Se o seu batismo não foi forçado,
Foi uma escolha sua. A responsabilidade perante Deus é sua. É sua. Então, alguns enfraquecem na fé e falam: ai, a culpa é da igreja, a culpa é do irmão, a culpa é do ancião, é que os irmãos não me visitaram, que não oraram por mim. Irmão, isso não serve de base no dia do juízo. A responsabilidade do compromisso que você assumiu com Deus e de permanecer firme perante Deus, ela só sua, de mais ninguém. Porque José estava no Egito sozinho, no meio de um monte de pagão, e ficou fiel. Daniel estava lá na Babilônia, irmão, com todo mundo fazendo coisa errada, e ele, e Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram fiéis, não se prostraram perante a estátua. Não, Deus não vai, não permitirá no dia do juízo de base assim, eu saí da igreja porque ninguém me visitou. Não, irmão. A responsabilidade é sua. É sua. Eu já apanhei nessa vida, já fui criticado, já vi coisa errada na igreja, já vi coisa errada na administração da igreja, mas isso não abala a minha fé. Porque na igrejinha de Jesus tinha 12 discípulos, e um era nervoso, o outro traiu Jesus, vendeu lá. Lá tinha problema, tinha só 12 na igrejinha. Tá? E tiveram problema. O pastor Mota fala com razão. Na igreja do Jardim do Éden tinha só 2 membros, Adão e Eva, os dois pecaram. E nem por isso Deus se culpou. Ai, meu Deus, a culpa é minha. Não. A culpa, Adão e Eva, é a responsabilidade é de vocês. Deus não se culpou pelo pecado de Adão e Eva. Deus tentou ajudar e pagou o pecado por amor, mas a culpa era deles. A responsabilidade é minha, pela minha fé. Pela minha fé. Os meus filhos são batizados, os dois. Eu, como pai, tento ensinar, orientar, dar um exemplo, mas quem vai responder perante Deus pelo batismo e a fé deles é eles. Cada um vai responder pelo seu, não sou eu. Se um dia quiser abandonar, eles vão pagar com Deus. Deus não vai cobrar de mim, vai cobrar deles. Então, o eunuco diz: se você crê de todo o coração, você pode ser batizado, mas a responsabilidade é sua. Mas é preciso ensinar a guardar. Marca aí na tua Bíblia. Mateus 28:20 diz: guardar. No dia do batismo, assumimos um compromisso de obedecer. Não é só conhecer. Tem gente que está confundindo, falar, eu conheci. Agora eu volto a fazer tudo errado, mas o importante é que eu sei. Ficou pior. Pior. Então não é só conhecer. Conhecer, repito, o diabo conhece mais do que nós. O problema é que o diabo não obedece. E se eu conheço, fui batizado porque eu quis e não estou obedecendo, eu estou ficando igual ao inimigo, que conhece, mas não obedece. Conhece e não obedece. Aí eu estou copiando ele. Jesus não, e quando ele veio no mundo, ele conhecia e obedecia. O diabo conhece e não obedece. Qual é que nós estamos imitando? É o inimigo ou é Jesus? O inimigo conhece, mas não obedece. Compromisso com Deus. Olha só o que diz Romanos capítulo 12. Tem vários outros textos, vamos continuar nosso estudo. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 em diante. Romanos 12, verso 1 e 2. Marque na sua Bíblia esse texto, ele é muito importante. Na minha Bíblia aqui aparece um título aqui em cima do capítulo 12, a nova vida. A nova vida é o título em negrito aí. Romanos 12, verso 1 e 2. 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto é fantástico. Eu desafio você depois, hoje à tarde, a estudar com calma esse texto aqui, é só 2 versículos. Paulo está dizendo assim: apresente a vossa vida como um sacrifício vivo. Permanecer na fé, irmão, a decisão do batismo e permanecer em Cristo após o batismo é uma luta. Quem falou para você que era fácil? É uma luta, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
quando eu luto para não beber mais, para não fumar, para guardar o sábado. Ontem eu conversei com a Naica está firme, ela falou, pastor, já perdi um monte de emprego por causa do sábado. Filha, continue firme. É um sacrifício vivo e santo. Cada vez que você diz não para o pecado, isso é uma atitude santa. Você permanecer firme na igreja, mesmo levando um tombo aqui, outro ali, Deus está vendo isso como uma atitude santa. E o texto diz assim: é agradável a Deus. Deus está feliz quando você fica firme e ele te recompensa por isso. Escuta bem, irmão, que eu vou lhe falar. Deus ama todos nós, Deus perdoa os nossos pecados, mas Deus não vai abençoar eu e você na nossa mornidão. Deus não abençoa gente morna, gente fraca, gente que é batizada e volta atrás. Deus tira a mão, chega uma hora que ele tira a mão. Eu vou te mostrar outros textos, ainda hoje. Porque o que é agradável a Deus é eu permanecer firme. O texto diz assim: o culto racional não é emoção. Ah, eu não sinto. Não, não é para sentir, é para aqui, ó, razão. Tá? Eu decidi permanecer firme. Jesus está voltando e eu não abandono a fé jamais. É um culto racional que agrada a Deus. E aí eu quero destacar para você o verso 2. Não se conforme com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha que coisa! Se você foi batizado e a cabeça continua igual antes, então o teu batismo se tornou um escárnio para Deus. Um escárnio. Para pensar comigo, irmão. No batismo, ninguém se torna perfeito. Repito, não estou pregando perfeição aqui, não. Perfeccionismo. Continuamos sendo pecadores. Mas agora eu luto contra o pecado com o poder do Espírito Santo. Então, antes do batismo, você era um marido brutão, grosseiro. Você batizou, continua coiceiro do mesmo jeito? Ué, então que vida nova é essa? Se a mente não mudou. Antes do batismo, você vivia falando mal de todo mundo. Depois do batismo, continua falando mal de todo mundo. A mente não mudou. Antes do batismo, você vivia com medo de tudo. Agora, depois do batismo, você tem mais medo do que antes. Então, a cabeça não mudou. O texto diz assim: não se conforme com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A cabeça tem que mudar pelo estudo da Bíblia, pela atuação do Espírito Santo. É enxergar diferente. Antes eu tenho medo de tudo, agora eu confio em Deus porque Ele está cuidando da minha vida. Antes eu tinha medo de passar fome, mas agora eu estou em paz porque eu sei que aos teus anjos dará a ordem para que te guardem, para que cuidem de mim. Antes eu era um coiceiro, um marido briguento, uma esposa nojenta, mas agora o Espírito Santo habita em mim. Agora eu tenho que ser um bom marido, você tem que ser uma boa esposa. Agora pode, em algum momento eu vou falhar, mas o Espírito Santo dirigindo a minha vida, ele me incomoda. Aí eu vou lá na minha esposa e falo, meu bem, me perdoa, porque o que eu fiz hoje de manhã não é de Deus, não. Eu quero te pedir perdão, porque eu não estou conseguindo nem passar o dia, não consegui nem almoçar em paz. Me perdoa em nome de Jesus. Transformação da vossa mente. Não quer dizer que não vamos errar, mas o Espírito Santo vai estar nos incomodando, puxando a nossa orelha e nos dirigindo. Olha aí, está escrito: não vos conformeis com este século. Não é mais para viver baseado neste mundo. Você quer ver um outro exemplo? Antes do batismo, você vivia só para guardar dinheiro para um futuro que nunca chega. Depois do batismo, você continua fazendo do dinheiro o seu Deus. Eu estou dizendo que é para gastar tudo, não é isso que eu estou falando? Na Semana Santa eu falei sobre o equilíbrio da vida. Você ter uma reserva, mas saber viver, investir na obra missionária, investir na família. Não adianta guardar dinheiro para o funeral de alguém que não serve para nada. Se eu estou falando para uma esposa, um esposo que é assim, que tudo está guardando para um dia que não chega nunca, eu vou dizer, o funeral de alguém querido vai chegar o dia. Aí você vai descobrir que não serve para nada. Para nada. Faça uma reserva para emergências, mas cuide dos seus filhos, cuide da esposa, cuide do marido. Tenha um momento abençoado, invista na obra de Deus. Tá? Graças a Deus, o que eu vou falar não se trata do nosso distrito hoje, mas tem igrejas por aí, irmão, que estão abandonadas. Estão abandonadas. Invista na obra de Deus.
Invista nas coisas de Deus. Não se conforme com as coisas deste mundo, mas deixe o Espírito Santo mudar a sua mente. Mudar a mente. Olha só o que diz, irmão, o livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Muito importante esse texto para o nosso estudo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. O texto diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Marca na sua Bíblia as palavras aí, nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. No batismo, a pessoa se transforma numa nova criatura. Jesus disse lá para Nicodemos, nascer de novo, é novo nascimento. Se eu era brutão no batismo, eu tenho que me tornar, pelo Espírito Santo, uma pessoa mansa. Se eu falava palavrão no batismo, Deus muda a minha palavra. Claro que é uma obra de uma vida inteira, mas eu nasço de novo e agora sou educado e ensinado pelo Espírito Santo. Não dá, irmão. Se eu me batizo e continuo tudo igualzinho antes, eu estou zombando de Deus. E não brinque com isso. Eu vou te mostrar um texto da Bíblia sobre Judas, que você vai ficar assustadíssimo. Não brinque com as coisas de Deus. Continuamos sendo pecadores, mas eu tenho que agora ter o prazer de obedecer a Deus. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram. Passaram. Não existe salvação para quem foi batizado e continua o mesmo velho homem de sempre, a velha mulher de sempre. Não mudou nada. No Espírito Santo não consegue atuar. Não consegue. Eu tenho um outro texto anotado aqui, mas o tempo está apertando. O livro de Atos, quando fala do Pentecostes, fala que Pedro pregou, as pessoas se arrependeram. Pedro disse assim: arrependei-vos. Arrependimento do quê? Do que eu estava fazendo errado. Eu não quero mais fazer. Com a ajuda de Deus, a minha vida é uma nova criatura. E aí mais de 3.000 pessoas foram batizadas. Por quê, irmão? As igrejas explicam errado por aí, diz que a maior prova da presença do Espírito Santo é o falar em línguas. Não é, irmão. A maior prova da presença do Espírito Santo é a mudança de vida e batismos. Uma igreja que batiza muito é uma prova de que o Espírito Santo está dirigindo esta igreja. Uma igreja que não batiza nada é uma prova de que o Espírito Santo não está conseguindo trabalhar. Porque quando os discípulos receberam o Espírito Santo, a primeira coisa, irmão, primeiro resultado, mais de 3.000 pessoas foram batizadas. E eu já fui pastor de igrejas, irmão, que entra ano, passa ano e não sai daquilo. Por quê? Porque o Espírito Santo não está conseguindo atuar na igreja. E às vezes na vida daquele indivíduo que foi batizado, e isso que eu estou falando não é só para os novos membros, não, na fé, viu? Eu estou enfatizando muitos que batizaram recentemente, mas tem adventista que batizou há 30 anos atrás e é um péssimo testemunho na cidade, na igreja, na família, porque continua o mesmo velho homem de sempre, não mudou nada. E o diabo zomba da igreja e da pessoa com isso. Olha só o que diz Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 3 e 4. Romanos 6, versículo 3 e 4. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. O texto diz assim, Romanos 6, verso 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.
Então, no batismo, nós morremos com Cristo e ressuscitamos para uma nova vida. Quando depois do batismo eu não mudo de vida, eu estou zombando da morte de Jesus e da ressurreição dele. Zombando. E isso é muito sério. Apocalipse capítulo 3. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Versículo 14. Este texto é muito importante no nosso estudo de hoje. Apocalipse 3, 14. Você conhece aí a profecia da igreja de Laodiceia? E olha só o que diz aí. Apocalipse 3, 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmão, preste atenção nesse texto. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. A Bíblia está falando da profecia aqui de um povo, de pessoas mornas, que não pega firme, mas também não sai da igreja. Fica ali. Está na igreja, mas está achando que está enganando os outros, enganando a Deus. E Deus tem tanto tristeza disso, tanta tristeza, que chega ao ponto, está escrito na Bíblia, admita, é duro, mas foi Deus que falou. Se você continuar morno assim, eu vou te vomitar da minha boca. É uma expressão pesada, vomitar da minha boca. A água morna dá ânsia de vômito. Então, o que eu estou querendo explicar para você? É que Deus é amor. Deus estava lá no dia do nosso batismo, o nosso nome foi escrito no livro da vida. Deus, ele nos ama, Deus está fazendo tudo para nos salvar. Mas se você vive uma vida crente, mais ou menos, de mornidão, vai chegar uma hora que Deus vai tirar a mão dele da sua vida. É isso que eu estou tentando te avisar. Porque é bíblico. Chega uma hora que Deus tira a mão e deixa o diabo tomar conta. Isso é bíblico. Deus está falando na profecia assim: vocês não são nem quente nem frio. Nem quente nem frio, é morno. É um pé na igreja e um pé no mundo. Se esquece do voto batismal. Se esquece do compromisso que fez com Deus. Não deixe o Espírito Santo transformar numa nova criatura. Vou repetir para não ficar dúvida. Não estou falando de perfeição. Só seremos perfeitos quando Jesus voltar, num piscar de olhos seremos transformados. Eu estou falando de, mesmo falhando, continuar querendo. Eu falhei, mas eu não quero falhar. Me perdoa, Senhor. Eu choro e eu vou avante. Eu quero fazer certo. Eu quero te respeitar. Eu não esqueço do meu batismo. Eu não quero me perder, Senhor. E eu vou em frente. Daqui uma semana eu dou uma tropeçada, mas eu levanto. Me ajuda, Senhor. E eu vou melhorando, que o Espírito Santo vai me moldando, me moldando. Ah, continuo sendo um pecador, continuamos tendo falha, mas é pegar firme com as coisas de Deus. É pegar firme. Você quer ver um outro exemplo muito comum, que Deus está dando uma chacoalhada na igreja agora com a pandemia? É gente que todo dia acorda 5 horas da manhã para 6h30, 7 horas da manhã está no serviço. Você vai lá no cartão de ponta da pessoa, não tem um atraso. Mas na igreja não sabe, não vai, porque está cansado. Ou quando vai, chega, o culto acabando. Quer dizer, eu levo mais a sério o meu trabalho do que as coisas de Deus. Estou dizendo que tem que chegar atrasado no serviço, não. Estou dizendo que as coisas de Deus têm que ser levadas a sério também. Deus está vendo, irmão. Deus nos ama, mas ele se ofende quando as coisas dele são levadas de qualquer jeito. Ele percebe. Olha o que está escrito na Bíblia. Você não é nem frio nem quente. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que eu estou mostrando para você na profecia, essa profecia se trata, sim, da igreja profética dos últimos dias,
da igreja remanescente. O que a profecia está dizendo é que tem muitos membros da igreja que Deus vai pôr para fora, vai vomitar da sua boca. Gente que ficou na igreja, ficou ali e nunca quis pegar firme. Nunca quis. E volto a repetir, é para os membros novos que eu estou falando e é para os velhos. Porque tem muito membro de velho de igreja que é um estorvo para a causa de Deus. Tem muitas igrejinhas por aí de cidades pequenas que não vão para frente porque os membros velhos não deixam Deus agir. Não deixam o Espírito Santo agir. Vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai vomitar essas pessoas para fora, para que Deus possa atuar. Então avalie, será que você não batizou e está nessa mornidão? Não é bem assim não, e vai vivendo do mesmo jeito que estava vivendo antes, achando que Deus é amor, ele vai tendo paciência. Não, eu estou mostrando para você na Bíblia, Deus falando, você toma jeito, ou você fica quente ou você larga de vez, mas você ficar levando mais ou menos, eu vou vomitar você da minha boca. Eu quero te mostrar um dos textos mais importantes do nosso estudo hoje, está em Hebreus. Olha só o que diz Hebreus. Esse texto é muito importante no nosso estudo. Se tiver uma caneta para grifar aí, grifa aí. Hebreus, versículo 10. Esse texto que eu vou mostrar para vocês é fantástico, fantástico. Hebreus, capítulo 10, verso 35. Grifa na sua Bíblia. Talvez você nem conhecia esse texto. Hebreus 10, verso 35. Tem vários textos lindos. Aqui eu grifei com várias cores diferentes para destacar. O 35 já ensina uma coisa linda. Hebreus 10, 35. Não abandoneis. Está falando da fé. Não abandone. Portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. O apóstolo está falando assim: não abandone a fé, o voto batismal, a confiança em Deus, porque ela vai ser recompensada. Agora, se você abandonar, não tem recompensa para você. Olha só o verso 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, é não desistir, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Só vai alcançar a promessa quem fizer a vontade de Deus. Está escrito aí, ó. Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Não existe recompensa e nem promessa para quem não obedece a Deus. Olha só o verso 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Olha que texto lindo. Você conhece esse texto? Talvez você não sabia que estava nesse contexto. Dentro de pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. O verso 38 também é para você e para mim. O meu justo viverá pela fé. Olha aí, ó, marca aí na sua Bíblia. Hebreus 10, 38. O meu justo viverá pela fé. Agora chegou o ponto que eu queria destacar. Olha aí na Bíblia, se não está escrito. Confere aí. Depois que diz o meu justo viverá pela fé, diz assim: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Lembra do batismo de Jesus? Que apareceu o Espírito Santo em forma de pomba e a voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado, em quem me compraz? Eu expliquei já em outros sermões, a palavra compraz é que me dá alegria. No batismo de Jesus, Deus disse assim: este é o meu filho que me dá alegria. Este é o meu filho amado, que nele eu me compraz. Tá? Agora diz assim: a pessoa que retroceder, nele não se compraz a minha alma. E uma pessoa entrega a vida a Cristo e volta atrás, retrocede, Deus tira a mão da vida da pessoa. Nesta vida eu não tenho alegria, Deus está dizendo. Olha o verso 39, marca aí na sua Bíblia. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Para o quê? A perdição. Está escrito aí, ó. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Meu querido, você poderia ter estava salvo no dia do batismo, mas se você voltar atrás, abandonar a fé, esquecer do compromisso com Deus, você estará perdido. Se eu posso ser pastor quantos anos eu quiser ser,
Mas se eu abandonar minha fé, irmão, a minha comunhão com Deus, eu estou perdido. Ai, mas então ele foi pastor 30 anos, não interessa. Se eu abandonar hoje a minha fé e morrer hoje, eu morro perdido. Mas Paulo disse assim: nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não, porque nós levamos a sério o compromisso com Deus. Foi o que Paulo falou. Não é para voltar atrás, não. Deus tira a mão. Eu vou te mostrar um texto agora, estou chegando no final, e de assustar. Abra a sua Bíblia em João, Evangelho de João. Talvez você nunca tenha visto esse texto. Marca ele na Bíblia porque ele é de assustar, irmão. E ó, depois desse texto aqui, se você não entendeu o que nós estamos estudando, aí não sei o que Deus pode fazer para ajudar você a entender. João 13. Eu vou te mostrar um texto duríssimo da Bíblia, assustador. Eu não conhecia esse texto, viu, irmão. Foi uns anos atrás que eu me apercebi dele, tá? E fiquei assustado quando eu vi. Você sabe que Jesus, ele escolheu 12 pessoas para andar com ele como discípulos, para depois espalharem pelo mundo para pregar o evangelho. Foi um privilégio, hein? Ser escolhido como um dos 12 foi um privilégio. E Judas foi escolhido para ser um dos 12. Abra sua Bíblia em João 13. João 13. João 13. Olha só. João 13, verso 2. Durante a ceia, a Santa Ceia, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Meu amigo, preste atenção no que eu vou te explicar agora, que é assustador. Judas foi escolhido um dos 12. Os 12 eram pecadores. Escuta, os 12 viram todos os milagres. Os 12 escutaram os mesmos sermões. Frequentaram a mesma igreja que era dirigida por Jesus. Ficaram 3 anos e meio, almoçava, jantava, escutava o sermão de Jesus. Ficaram 3 anos e meio grudados em Jesus. A mesma igreja, o mesmo pastor, os mesmos sermões, os mesmos milagres. Judas viu tudo que todos os outros viram. Mas o coração dele não estava ali, gente. O coração dele estava fora, fora. A ponto que eu estou te mostrando aqui a teologia profunda. Na Santa Ceia, onde Jesus estava presente, pouquinho antes de Jesus morrer, naquela cerimônia santa, que ia uma memória da morte de Jesus, algumas horas depois Jesus morreria. O diabo estava lá junto com eles e atuando no coração de Judas. Atuando no coração de Judas. Olha, está escrito, durante a ceia. Não foi depois que ele voltou para casa, não. O texto diz que foi durante a ceia, o diabo estava atuando no coração de Judas. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: uma pessoa pode estar na igreja, pode ter sido batizada, mas se ela ficar brincando com as coisas de Deus, brincando, 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 o diabo vai entrando, vai entrando, vai entrando. Ah, às vezes a pessoa está na igreja, no mesmo culto, ouvindo o mesmo sermão, com a mesma música, ele até mexe a boca cantando, mas o coração não está ali, a cabeça está ali, e o diabo toma conta. O diabo toma conta da vida e da casa de uma pessoa que foi batizada, mas está brincando com as coisas de Deus. Eu estou mostrando para você na Bíblia, lá na Santa Ceia, enquanto os outros discípulos estavam emocionados, Judas pensando em como ia fazer as coisas erradas, o diabo estava com ele lá dentro do culto, irmão. Dentro do culto. E eu vou te mostrar o outro texto, é mais duro que esse. É o versículo 27. Versículo 27. Judas estava até participando da ceia. Olha só o que diz o verso 27. E após o bocado, ele estava comendo o pão da Santa Ceia. Ele acabou de comer o pão. Olha aí. João 13, 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Está escrito aí ou não está? Ele estava comendo o pão da Santa Ceia e o diabo entrou nele. Dali para frente, quem dominou ele foi o diabo, irmão. O diabo entrou na vida dele. Jesus percebeu e falou assim: o que você tem para fazer, faz-o depressa. Olha, está escrito aí.
entrou nele Satanás. Era um cristão, era batizado, era um dos 12, frequentava a mesma igreja, uma igreja melhor do que a nossa, hein? Porque naquela igreja Jesus era o pregador, Jesus era o pastor, mas a cabeça dele não estava ali, ele foi brincando, irmão, foi brincando, 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 chegou uma hora que na própria Santa Ceia, o diabo entrou nele, falou, agora quem manda na sua vida sou eu. Dá para entender, irmão? Pastor, mas o senhor está sendo muito duro, mas faço com amor, meu querido. Se você foi batizado há 30 anos atrás, há 20 ou há um ano atrás, não importa. Mas está brincando com as coisas de Deus, você está brincando com o inimigo. Brincando com o inimigo. Judas fez isso. E a Bíblia, eu estou mostrando na Bíblia, o diabo entrou nele. Não brinca, porque se você abre uma portinha e fica brincando, tá? É uma bebidinha ali, é um cigarrinho, é um sábado que você vai trabalhar, tá? É uma pornografia ali, entendeu? É coisas escondidas para lá. Você está dando margem para o diabo, está dando margem. Chega uma hora que o diabo fala assim para Deus: sai que a vida dele é minha, porque ele me convidou para vir na vida dele, ele me convidou para vir na casa dele. Aqui, como que ele convidou? Em todas essas vezes aqui, ó, que ele brincou com o voto batismal. Ele quer que eu dirija a vida dele. Está escrito aí, ó. O diabo entrou em Judas, irmão, porque ele deu espaço para o inimigo. Ele deu espaço. Né? Eu quero mostrar para você agora Filipenses, é o último texto. Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Diz assim, versículo 27 e 28. Filipenses 1, 27 e 28. Eu vou terminar os últimos textos que eu vou ler de Filipenses, é um conselho de Paulo para mim e para você. Escute esse conselho, abrace, aceite esse conselho com carinho. Filipenses 1, 27 diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo. Olha que coisa linda, irmão. Paulo está falando assim: viva uma vida de um modo digno do evangelho de Cristo, para que eu, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Verso 28, e que em nada estáis intimados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Então, Paulo está dizendo assim: viva uma vida que exalte a Jesus. Não se deixe levar pela pressão do mundo e dos adversários. Ah, um patrão quer te assustar, o governo quer te assustar, ou alguém da família. Não, não se assuste. Confie em Deus. Olha só o que diz agora o versículo 10. Filipenses 1, 10. 9 e 10. E também faça esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Olha, anota na sua Bíblia. Inculpáveis para o dia de Cristo. O dia de Cristo é a volta de Jesus. Está escrito aí com letra maiúscula, dia de Cristo. Aqueles que conhecem o Evangelho, irmão, quem recebeu o estudo, foi batizado, é inculpável. E não tem desculpa. Não tem desculpa. Falar, eu não sabia. Sabia, Deus vai dizer, sabia e levou na brincadeira. Olha só o que diz agora o versículo 6. E eu vou terminar com isso. Marque o verso 6 da sua Bíblia. E estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la
até ao dia de Cristo Jesus. Que isso se cumpra na minha vida, irmão. Aquele Jesus, o Espírito Santo, que começou um dia a obra na nossa vida, que ele consiga completar essa obra, para no dia da volta de Jesus estarmos salvos. Ah, deixa Deus dirigir a sua vida. Pegue firme com as coisas de Deus. Paulo disse assim, que para os filipenses ele faz muitos elogios, tá? E ele diz assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Há de completá-la. Se retroceder, se eu estou falando para alguém que entregou a vida a Cristo no batismo e está levando na brincadeira, não pega firme, Deus vai retirando a mão dele da sua vida, da sua casa. E quanto mais Deus tira, não porque ele quer, porque quando eu brinco, eu estou pedindo para Deus se afastar. E quando eu mando ele se afastar, eu estou dando autorização para o inimigo se encostar. Não é porque Deus quer, é porque nós é que escolhemos. Então, se você está levando na brincadeira, é seríssimo. Talvez ele esteja falando a alguém que já está num ponto de levar uma rasteira do diabo. E você abandonar tudo que você prometeu para Deus. E se morrer nessa situação, morre perdido. Perdido. E outra coisa séria que eu tenho que falar antes de terminar. Por que o diabo faz isso? Além de querer nos levar à perdição, ele sabe que se a gente estiver firme, outras pessoas vão ver a nossa firmeza, filhos, netos, amigos, e vão querer estudar a Bíblia e vão se salvar também em Jesus Cristo. Então, quando a gente leva na mornidão, na brincadeira, está em jogo não só a nossa salvação, mas a salvação de outros. A salvação de outros. Pode observar. A pessoa que leva mais ou menos, pode observar. A família inteira não quer receber estudo bíblico. Os filhos não pegam firme, os netos não querem saber de Deus. Porque está vendo que o avô, que a avó, que o pai, que a mãe não pega firme. Mas aquele que pega firme pode até demorar um pouco. Mas o Espírito Santo vai atuando no coração dos amigos e dos parentes. Porque você está firme. Então a minha firmeza, irmão, na minha firmeza, na minha fraqueza, não está em jogo só a minha salvação. Pensa em mim agora, eu sou um pastor há 25 anos. Você já imaginou se semana que vem eu chamar meus filhos, minha esposa, e falar, estou com raiva da associação, eu estou com raiva dos pastores, eu estou com raiva dos irmãos, e Deus me abandonou, eu estou com raiva do governo, e eu estou saindo da igreja, eu estou saindo do ministério, eu vou separar da minha esposa, vou arrumar outra, e eu vou chutar o balde. Você já imaginou, irmão? Quantas pessoas iriam desanimar com a minha decisão? Você já imaginou? Então, o que está em jogo, e mesmo que você não seja pastor como eu, a responsabilidade perante Deus é igual. O que está em jogo não é só a minha salvação, a minha perdição. Está em jogo também a salvação de outros. Porque quando a gente leva na brincadeira, outros não querem saber de Deus. Mas quando a gente pega firme com Deus, o Espírito Santo usa a nossa vida firme com Deus para tocar no coração de outros. Paulo disse assim: se retroceder, Deus não terá alegria nisso. Mas nós, Paulo disse assim, não somos daqueles que retrocedem. Eu não volto atrás, irmão. Não sou melhor que ninguém. Mas o que eu decidi um dia com Cristo, eu não volto atrás. Se tiver que morrer, eu vou morrer. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que começou a boa obra em mim e em você, ele quer completar essa obra. Nós vamos cantar um hino agora antigo, curtinho, lindo. Lindo, lindo. Talvez faz tempo que você não canta. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Atrás não volto nunca mais. Atrás não volto nunca mais. Deus queira que essas minhas palavras hoje tenham sido usadas por Deus para animar você, para levantar sua cabeça, mas para pegar firme. Abandona os isso. Passe a ser um marido exemplar, uma esposa exemplar, um filho abençoado por Deus. Novas criaturas. Mas voltar atrás, não, irmão. Ai daquele que voltar atrás, hein? Eu repito, pela Bíblia, aquele que voltar atrás terá a vida tomada pelo inimigo.
Porque quando uma pessoa toma uma decisão por Cristo e volta atrás, está dizendo para o diabo: agora eu vou no teu caminho. E isso é seríssimo. Eu já vi gente fazer isso e não vale a pena. Eu quero que Jesus dirija a minha vida, irmão. Pecador como eu sou, e que ele continue a obra que ele começou na minha vida. Eu decidi seguir Jesus com todas as minhas falhas, mas desse caminho eu não desisto. Atrás não volto nunca mais. Vamos cantar esse hino. Edson, se quiser colocar. Perdão, Edson, não ter combinado com você aí. O hino já está no ponto aqui, mas se você quiser colocar aí no YouTube, é o hino. Seguindo a Jesus, Inário Adventista. Vou colocar então, pastor. Um minutinho. Obrigado, viu? Irmãos, enquanto estiverem cantando esse hino, ele é curtinho, canta orando, fala: Senhor, me perdoa se eu levei na mornidão, mas eu quero que o Senhor me ajude, eu vou pegar mais firme, tá? E eu estou assumindo um compromisso contigo hoje que desse caminho eu não vou desistir jamais, eu não vou retroceder, não vou voltar atrás, tá? Eu quero ir firme até o final. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás o mundo, Jesus na frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto nunca mais. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto nunca mais. Amém? Eu acho que esse hino resume tudo que nós estudamos hoje, né? Depois da luta vem a coroa, a recompensa vai vir para aquele que permanecer firme. Ah, que Deus te abençoe. Quantos dos que estão aqui nesta manhã estão dispostos a dizer do fundo do coração: Senhor, eu quero te seguir até o fim, custe o que custar, não vou voltar atrás. O voto que eu fiz no dia do meu batismo é até o final da minha vida. Quantos têm o desejo de dizer isso para Deus neste momento? Levanta a mão e permaneça com a sua mão levantada enquanto oramos. Pai querido, nos perdoe pelas vezes que fraquejamos, mas nós queremos permanecer firmes na verdade, firmes na tua palavra, firmes em Jesus Cristo, Pai. E queremos honrar a decisão que tomamos no dia do nosso batismo. Alguns foram batizados há 40, 30 anos atrás, 20, outros há 5, há 1 ano, há poucos meses. E todos nós, Pai, que tivemos o privilégio de conhecer a tua palavra, que possamos permanecer firmes ao teu lado, abandonando o pecado, permitindo que o Espírito Santo nos torne novas criaturas, transformados por Jesus Cristo,
Que a nossa vida seja realmente uma nova vida em Jesus Cristo. E que nós possamos realmente ter o propósito de não retroceder jamais. Nos abençoe. É o que pedimos por Jesus. Amém. Um feliz sábado para todos. Se alguém quiser mandar algum abraço para alguém aí, fica à vontade. O Edson pode liberar os microfones agora. Eu fico feliz, é muito legal, o pessoal de Urupês e Birá estar junto, temos gente do Santa Clara. Cristina, vamos avisar os irmãos do Santa Clara para sábado que vem. Infelizmente, pela lei, não vamos poder abrir igreja ainda sábado que vem, e o pessoal do Santa Clara se juntar com o Birá Urupês, talvez ter até alguma participação juntos, tá? E vai ser uma benção. Deus abençoe a todos, viu? Bom sábado para todos. Feliz sábado. Irmãos, tá, os microfones aí estão todos. Quem quiser falar, é só desabilitar aí que tá liberado. Bom ver todo mundo aí, viu, gente? Um beijão, viu? Tchau, tchau. Feliz sábado a todos. Donizete. Ô, Donizete, meu amigo, bom ouvir você, viu? Um abraço, meu amigo. Deus abençoe. Está se recuperando bem aí? Pastor, estou ótimo, graças a Deus. Pela glória de Deus. Que bênção, viu? Deus abençoe. Como eu já disse para você, você é aroeira. Você é um guerreiro, viu? Mais uma vitória. É Deus na minha vida, pastor. É isso que eu tenho que agradecer a Deus. O senhor ouviu, pastor? Ouvi sim. Louvado seja Deus. Amém.